Você já se sentiu desconfortável ou inibido em uma situação social? A timidez pode interferir na realização dos objetivos pessoais e profissionais de quem a sofre. É óbvio que uma pessoa que é muito tímida, né, vai perder algumas oportunidades na vida, né? Vai aparecer aquela oportunidade maravilhosa de você conhecer uma pessoa incrível, de você ter um trabalho top, de você, sei lá, seja o que for, de você fazer alguma coisa legal na vida, mas você vai se sentir todo coagido, cagando de medo de sofrer algum tipo de represália, vai acabar perdendo essa oportunidade. A timidez é caracterizada pela obsessiva preocupação com as atitudes, reações e pensamento dos outros. Então, basicamente, são pessoas que estão cagando de medo do que as outras pessoas vão pensar delas, né? O que vai acontecer? A timidez resulta da junção entre a genética e experiências de vida, ou seja, você que é tímido ou tímida, você nasceu assim e somado ou as experiências de vida. Então, por exemplo, você não tem nenhuma genética que diga que você tem que ser tímida, mas aí você passa um problemão na escola, igual eu passei quando era criança, vai. Por exemplo, uma vez a diretora pediu pra todo mundo ficar sentado no pátio, eu fui lá, cruzei as pernas, fiquei sentado, depois de um tempão com a perna cruzada uma em cima da outra, você sabe que a perna para de passar sangue, né? Parou de passar sangue uma pra outra, eu fiquei com a perna toda tremendo e eu não senti ela na hora de levantar, eu tomei um capote, caí feio, todo mundo ficou rindo na minha cara. Então, pra você entender, foi um trauma pra mim tão forte que eu lembro daquilo até hoje. Então, eu lembro daquilo que depois daquele dia eu comecei a tomar muito mais cuidado com onde eu sentava, como eu sentava, então eu fiquei muito mais preocupado com esse tipo de coisa. Então, pode-se dizer que essa experiência minha criou um comportamento tímido, mas também pode ser genética, como o texto aqui tá dizendo. As pessoas podem nascer com predisposição genética para serem tímidas. No entanto, o que determina mesmo se alguém vai desenvolver esse traço é a sua vivência, tá vendo? Então o que determina é você, eu vou explicar logo depois. Alguns dos fatores sociais que podem influenciar uma pessoa a desenvolver a timidez são bullying, aqueles filhos da puta lá da escola que vive zoando a gente, pais abusivos, traumas de infância, abuso sexual e psicológico e pais superprotetores. Pais superprotetores é super famoso, né? Todo mundo conhece alguém que, tipo, tem um pai ou uma mãe que não deixa ele comprar um pão e a pessoa tem 30 anos. Eu mesmo conheço uma pessoa assim. Agora, a timidez está relacionada ao funcionamento do sistema nervoso autônomo, que regula as respostas involuntárias do nosso corpo. Quando uma pessoa tímida se depara com uma situação social desafiadora, o seu sistema nervoso autônomo entra em estado de alerta, ativando a resposta de luta ou fuga. Então você dá pra perceber que é praticamente um problema que ela tem, né, com o sistema nervoso, que a pessoa precisa falar em público e o corpo dela prepara ela para um tipo de luta ou fuga. Dá pra ver que isso é um negócio grave, né? A pessoa não consegue nem falar, a pessoa não consegue interagir, o corpo dela já acha que estão tentando matar ela. A timidez está associada ao desequilíbrio de alguns neurotransmissores, que são substâncias químicas que transmitem as informações entre os neurônios. Ou seja, quando você vai comer um chocolatinho lá, aquele chocolatinho gostoso, o nosso cérebro ele libera várias substâncias químicas que fazem com que a gente tenha prazer naquilo e a gente continue comendo chocolate, porque é uma bomba de açúcar e o nosso cérebro ele adora açúcar, né? Então dá pra ver que quando a pessoa ela tem contato com outros e ela é tímida, ela tem um desequilíbrio na informação disso. Então o cérebro, em vez de enviar reações químicas do prazer pra pessoa se sentir bem falando com outras, ele libera noradrenalina, dopamina, esse tipo de coisa, esse tipo de hormônio que faz a gente se sentir muito coagido, que dá vontade de lutar ou fugir. Então dá pra ver que é um desequilíbrio. Agora, essa parte aqui é a mais importante pra você entender como vencer a timidez. Há evidências de que a exposição gradual e controlada às situações sociais que provocam a timidez pode ajudar a reduzir esse sentimento com o tempo. Ou seja, se você é uma pessoa tímida e você aos poucos vai se expondo a situações desconfortáveis, o seu cérebro ele vai liberando aquela descarga horrorosa de químicos no seu cérebro para você se sentir coagido e fugir daquela situação. Aí o que você faz? Você vai se forçando aos poucos, mostrando pro seu cérebro que tá tudo bem você sentir aquilo. Aí você chega perto de uma pessoa, conversa com uma pessoa diferente, aí o seu cérebro dá aquela descarga horrível de química na sua cabeça. Aí na próxima vez o seu cérebro faz de novo. Se você faz isso várias vezes, né, como diz o próprio nome, terapia de exposição, se você se expor várias vezes aquela mesma coisa, o seu cérebro ele vai acostumar com aquela quantidade de substâncias químicas. É por isso que se chama exposição gradual e controlada. Então, se você forçar o seu cérebro nessa quantidade de substância química que ele vai liberando pra você fugir igual um doido, você vai se sentindo melhor aos pouquinhos e você vai vencendo. É óbvio que é gradual. Então, se você fizer isso ao longo da vida, você pode ser uma pessoa tímida ainda, mas muito menos tímida do que aquilo que você
você deveria ser por causa desse tipo de mentalidade, tá entendendo? Esse método é chamado de terapia de exposição e consiste em enfrentar progressivamente os estímulos que causam medo ou ansiedade de forma a habituar o organismo a essas situações e diminuir a sua sensibilidade a elas. Ou seja, foi exatamente isso que eu acabei de falar. Se o seu cérebro mostra pra você que aquilo ali é uma coisa ruim e você continua forçando o seu cérebro, se você acostumar o seu corpo àquele choque, quando você vê, você tá se interagindo com as pessoas e você nem percebeu. Então isso é uma questão de você forçar o seu corpo aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, mostrando pra ele que o que você tá passando é uma coisa normal, não é uma coisa ruim. Agora a conclusão vem agora. A timidez é uma característica que muitas pessoas possuem. Compreender as suas causas e como ela funciona pode ajudar a lidar melhor com ela e superá-la. Lembre-se, cada pessoa é única e tem seu próprio tempo para se desenvolver e crescer.